A paz do Senhor a todos, seja bem-vindo ao nosso canal Teologia Aprenda Mais. Estamos começando agora o Momento EBD, né? Mais saber, mais viver, onde que a gente hoje vai estudar a lição de número 6, né? Que você vai ministrar na sua igreja no dia 11 de maio de 2025. É um texto que, de veras, é muito conhecido, né? Para os leitores da Bíblia, aqueles que procuram, né? Basicamente estudar a Bíblia, leituras e etc. e tudo mais. Então, é um texto que é muito usado em sermões, em prédicas, né, em mensagens de ensinos, tirando várias coisas muito importantes dentro da extração do texto aqui dessa temática, né, o bom pastor e suas ovelhas, né? É um texto que eu sei que você conhece, né, na passagem de João 10, né, de cor salteado, mas aqui tem uma boa reflexão do nosso comentarista, pastor Elenay Cabral, né, que traz uma estupenda, né, interpretação, estupenda é, exegese do texto que ele faz, né, e comentário que realmente ficou muito excelente. E, de fato, eu digo agora, né, antes de começar a adentrar, né, o conteúdo da lição, e eu vejo que ele, dentro da sua honestidade acadêmica, teológica, hermenêutica, né, respeitando a lei do contexto, ele não viu o diabo no texto. Tá? É uma coisa que a gente vai fazer um comentário. Porque muitos pregadores dizem, o mercenário é aquele que vem matar, roubar e destruir, é o diabo, é um conceito, etc., que muitos pregadores usam, né? Vamos dizer, esse clichê, ou então dentro da base do texto, que o texto, alegoricamente, pode fornecer esse tipo, né, para colocar para o diabo, né? Mas, de fato, a gente sabe que, vamos dizer, o caráter maligno do diabo é matar, roubar, destruir, etc. A gente sabe que isso é do feito, né, do caráter caído, de uma natureza caída que ele é. Né? Então, a prática que ele vai fazer, como ele é o pai da mentira, né? Quem mente, a gente até fala, quem mente mata, né? Então, esse é o papel. Mas uma coisa que eu falo para você, o diabo só mata dentro ou do decreto divino ou então da permissão de Deus, tá? O canto de Ana é muito claro quando o canto de Ana fala o seguinte: Deus, tu és o que dá vida, tu és o que tira, tá? Deus é o autor soberano da vida, da criação e de tudo que há, né? Então Deus é criador do universo, também Deus é criador do homem e da mulher, né? No sentido estrutural da palavra da criação, né? Ex nihilo, né? Criado nada, então bará, criado nada, dentro da criação e do projeto divino, tá certo? Então, Deus que é o criador. Isso você também pode pegar o livro de Jó, né? Deus falou para Satanás, né? Não toque na vida dele, pode tocar naquilo que eu permiti, eu decretei, usando essa expressão técnica teológica, tá? E no livro, todo o livro de Jó, a gente vê que o ser soberano que está ali por detrás de toda aquela história que permite ou decreta o diabo fazer alguma coisa é Deus, tá? Então, nesse contexto, a gente até pensa o seguinte, aquela frase que Lutero até coloca, né? Que o diabo é o diabo de Deus, né? Então, o diabo é como um capitão do mato, né? Só faz aquilo que Deus assim decretar ou permitir. Ou então aquela frase também de Santo Agostinho, que o diabo é como um cachorro, né? Um cão encolerado, amarrado, ele só faz aquilo que o dono, o Senhor absoluto, o Senhor supremo, assim permite ou decreta, tá? Então, nesse sentido, o diabo nada é, diante daquela frase que Jesus também falou, né, do contexto frase, né, diante da mensagem que Jesus falou em Mateus capítulo 10, né, que devemos temer, não aquele que mata somente o corpo, mas devemos temer aquele que mata o corpo e lança a alma no inferno. Isso nós devemos temer. Então, de fato, ele está falando de quem? De Deus, né? Quem é Deus? O Pai, Filho e Espírito Santo. Tá certo? Então, fechando aqui, vamos falar dessa história fantástica, tá? O bom pastor e suas ovelhas. É um texto muito importante relacionado para a nossa vida, né, cristã, para a nossa vida como seguidores de Cristo, tá certo? Vamos aqui trabalhar aqui a questão do texto áureo. O texto áureo, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. É o texto que está em João capítulo 10, versículo 14. Então, ele conhece as suas ovelhas, e das ovelhas, sim, elas também conhecem. Então, é um relacionamento entre pastor e ovelha. Esse pastor aqui tem cheiro de ovelha, de fato, né?
Então, dentro das 99, ele deixa no aprisco e vai buscar aquela perdida. Uma coisa que muitos pastores hoje estão fazendo, a não ser quando o cara tem, vamos dizer, diante do mundo do ter, no sentido de status quo e etc., aí tudo bem, né? Tem um valioso aí, tem um valor maior, né? Mas isso fica como crítica, né? Como uma questão assim que muitos pastores fazem que não vão atrás da ovelha perdida, aquela que estacionou, aquela que está no meio fio, aquela que está cansada. Mas o bom pastor deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha solitária, né? Que muitos falam ovelha rebelde, mas ele vai com amor para resgatar ela. Então, um texto muito precioso para se ministrar, para se pensar, para refletir a nossa vida cristã. A verdade prática, Jesus é o bom pastor, e nós, que pertencemos à sua igreja, somos ovelha do seu rebanho, né? A gente pode pegar até aquela frase, né, a citação lá do Salmo 100, né, que a questão que nós somos ovelha do seu pastoreio. Vamos completar só essa questão aqui do texto aqui do Salmo 100, é um salmo que sei que você conhece ele de cor salteado. Vamos lá, o Salmo de número 100, pegar aqui na minha Bíblia aqui, né, lá que eu estou com ela, o Salmo de número 100, cadê aqui? O Salmo de número 100, Salmo de número 100, vou aqui pegar, texto aqui. Então, Almeida Revista Atualizada. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Serve ao Senhor com alegria e apresentar Ele diante com canto. Saber que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos e somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor, né? Render-lhe graça e bendizer-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, e sua fidelidade. Eu estou com a Almeida Revista Atualizada, eu vou colocar aqui a Almeida Revista e Corrigida, só para pegar a frase aqui, ó. Então ele coloca o seguinte, aqui no versículo de número 3, né? Sabeis que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Tradução que a gente tem mais costume, né? Mas a Almeida Revista Atualizada também é uma boa tradução, né? Para se pegar a questão do bom pastor, né? Shalom, é a questão shalom. A gente vê a paz de Israel, né? É a questão do Jeová, né? Jeová Shalom, Jeová Nissim, Jeová Raá, né? Que dá o sentido de pastor, Senhor é meu pastor, né? Então é o termo que está lá no hebraico, né? E no grego que aparece a palavra poimê, né? Jeová Raá, né? Então, vamos lá com a questão aqui mais na frente, que é a leitura bíblica em classe, né? Está em João capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 16. Eu vou deixar para você fazer essa leitura em casa, tá? Então, aqui, a questão da introdução nessa lição, estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como bom pastor, né? Aquele que protege, cuida e orienta suas ovelhas. Então, está aqui o próprio significado que o pastor é, né? Então, ele protege, ele cuida, ele orienta, né, que vem apacentar e rebanhar o rebanho, né? Então isso que está colocando aqui é o próprio significado de poimer, né? O significado de pastor. É o que cuida, é o que conduz, é o que protege, é o que alimenta e etc. Analisaremos o contexto em que o nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas. E a conexão dessa imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. E, por fim, diferenciaremos, né, as figuras do bom pastor e do mercenário, para que possamos conhecer a voz do verdadeiro pastor de nossas almas, tá? Então, João, ele já trabalha, igual eu falei nos vídeos passados, né, ele trabalha com a questão do dualismo, né, entre a questão, vamos dizer, do bem, do mal, entende? Esse contraste, né, que também ele fala aqui com a figura do pastor e a figura do mercenário, né? Então, ele faz esses comparados, essa descrição, né, relacionada ao contraste, ou então essa questão de dualismo, né, entre o bem e o mal, tá certo? É o que é próprio do Evangelho joanino. Na frente, aqui, vamos ver aqui um seguinte, aqui muito importante, né, que coloca, né, no Evangelho joanino, vamos dizer, a parábola e a alegoria. Eu coloquei aqui algum significado aqui dentro do significado etimológico, né, que essa história Jesus conta como uma parábola, né, uma alegoria e uma metáfora, né. Eu sei que você já sabe, eu só coloquei como esclarecimento. A parábola é uma narrativa curta, que transmite uma lição moral ou espiritual por meio de uma comparação, né? E a gente pega a parábola, é uma comparação, é uma história, né, alegórica, uma história que realmente
era contada, e muitos povos ainda, né, trabalham com parábola, tá certo? O exemplo da parábola aqui do bom samaritano, né, que ele faz aquela figura do bom samaritano, do bom pastor. Então, ele conta, e ele, na verdade, ele usou vários, vamos dizer, métodos pedagógicos, né, figuras de linguagem, né, figuras retóricas para trabalhar o conteúdo do seu ministério, usou também de figuras domésticas para o povo, né, de Israel, porque o povo de Israel é um povo agropastoril, né, então ele trabalhou com toda aquela cultura, com todo o sentido social, com todo o sentido antropológico do povo de Israel. Então, Jesus é mestre, né, na arte, né, de figuras de linguagem, de parábola, de métodos pedagógicos excelente. É o mestre dos mestres, claro. Então, a alegoria é uma representação mais ampla, né, e detalhada, na qual elementos da história possuem significado simbólico profundo, né? Exemplo, alegoria da videira verdadeira. Então, a gente até coloca que a maioria das mensagens, né, são alegóricas, né, que elas vêm com a questão de um tom espiritual, mas uma coisa eu quero falar para vocês, a gente não pode alegorizar o que é literal e nem literalizar o que é simbólico ou alegórico, tá certo? E uma coisa também, a gente não pode forçar a questão do conteúdo do texto, né? Porque o texto muitas das vezes pode estar falando de gafanhoto, aí a gente usa de alegoria no sentido mais espiritual da palavra e dá um significado que pode ser o adversário, o inimigo, outros povos, Babilônia. Porque, de fato, dentro da sua literalidade, se fala de gafanhoto. A mesma coisa quando se fala de pastor no Antigo Testamento, quando não é numa linguagem profética, né? Quando é numa linguagem profética, como de questão de Ezequiel, né? Mas como passagens que várias mulheres foram pastoras de ovelhas, homens, então ele está usando um contexto literal, que de fato são pastores de animais, de ovelhas, de rebanho, tá certo? E esse contexto aqui, quando ele fala do bom pastor, ele está falando do bom pastor no sentido de parábola, alegoria, e vai usar metáforas, tá? Então, ele usa essas figuras de linguagem aqui. A metáfora, uma figura de linguagem que faz comparação implícita, né, entre dois elementos, sem usar como ou parecido com um exemplo. Eu sou a luz do mundo. Então, de fato, Jesus não é a luz, mas ele usou uma metáfora. Eu sou a porta. É uma metáfora, né, que ele coloca dentro de todo o seu enredo, de toda a sua estrutura simétrica, do texto de João, capítulo de número 10, tá? Então, a gente aprendeu aqui o que é parábola, o que é alegoria, o que é metáfora, né? Também o que é toda uma estrutura literal, que realmente é literal, que aconteceu. Quando a gente fala de Adão, Adão no sentido histórico é o Adão, Adão, o homem Adão que viveu. A mesma coisa Eva, não no sentido alegórico, uma parábola, uma metáfora, tá? Mas é a pessoa de Adão, conforme o sentido do texto de Gênesis, que é um sentido, vamos dizer, a narrativa histórica, a narrativa literária, a narrativa realmente quando se trata de uma pessoa, o Adão histórico. Agora, quando se usa, né, a questão lá do tipo, né, quando Paulo fala que Cristo é o segundo Adão, a figura do segundo Adão, aí tudo bem, tem aquela questão, né, que a gente poderia colocar assim, que Adão seria o tipo, né, e Cristo seria o antítipo, tá? Mas isso aí seria mais como figura do Antigo Testamento, aquele que é apresentado e Cristo é a própria realidade. E também não quer dizer que eles também não são realidade no sentido literal, mas a maneira que o autor bíblico tem como explicar um contexto para o seu leitor, para o leitor original, e principalmente para nós, que devemos ter uma chave hermenêutica para entender a intenção do autor e a intenção do texto, e realmente respeitar a luz do contexto e não forçar nada em dizer aquilo que a Bíblia não tem voz. Aonde que a Bíblia para, não tem mais voz, eu paro também, porque eu não posso ir além do que está escrito, como Paulo falou lá em 1 Coríntios, capítulo 6, né? Fica uma figura lá também de João Calvino. Quando a gente vai além das escrituras, a gente tende a cair em um labirinto de embaraço e etc. Tá certo? Então, o tópico primeiro que você vai trabalhar, eu fiz bem resumido, né? Porque está bem explícita, bem clara, né? O conteúdo da lição. Jesus, a porta das ovelhas, tá? Então, nesse sentido aqui metafórico, que o escritor João, né, Yohanan, né, o apóstolo do amor, né, o apóstolo ao qual tinha bastante intimidade com Jesus, isso é muito bom, né, porque a questão da ovelha e do pastor é uma intimidade, é uma koinonia, eu, tu, né. Então, aqui temos aqui o contexto aqui.
Vamos lá. João, capítulo 9, ele conta uma história, porque para você entender o capítulo 10, a gente tem que sair lá do capítulo 9, né? E é por isso que a gente tem que pegar todo o contexto geral, ler todo o Evangelho de João, né? Esse é o contexto geral. O errado da seita é pegar textos sem contexto, texto isolado. E texto isolado é pretexto para uma heresia, tá? Então ele começa aqui do versículo 9. Claro que antes do versículo 9 tem o 8, tem o 7, tem o versículo 1, ou então tem todo o livro de João, né, que é o evangelho dele, para que você possa estar entendendo, tá certo? Então ele começa muito bom, pastor Elenay, coloca no comentário, capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença e enfrenta quem? Os fariseus. Ele enfrentou os fariseus. Esse aqui é um episódio desse cego de nascença, que você já conhece essa história, e de lá ele é curado. Realmente o sinédrio, né, os fariseus realmente se escandalizaram, mas o testemunho foi tão grande, pessoal, a gente pode fazer até um paradoxo, que os fariseus estavam muito mais cegos do que o próprio cego de nascença, né, que isso é um paradoxo. Mesmo diante do milagre do capítulo 9 de João, onde o cego de nascença faz o seu testemunho junto com o pai dele, que o pai testifica que o filho era cego desde a nascença e que o cego disse que Jesus o curou, mesmo assim, os fariseus, o sinédrio não acreditou. Tá certo? Então é por isso, quem convence o mais vil pecador do seu pecado é o Espírito Santo. Porque a nossa tarefa é pregar, é ensinar e etc. Mas quem convence o mais vil pecador é o Espírito Santo. É o texto lá, quando Paulo pregava para Lídia, e etc., o Espírito Santo abria o entendimento dela para que ela pudesse entender o que o apóstolo Paulo estava pregando. Então, nesse sentido, o povo estava tão cego, como o povo de Israel estava cego na época de Jesus, que eles não reconheceram o tempo da visitação ao qual Jesus passou. Então, mesmo assim, os fariseus não acreditaram em Jesus. Tá certo? Então, saímos do capítulo 9, nessa história do cego, né, que foi curado, né, e foi levado até o sinédrio, etc., tal, e eles não acreditaram. Aí, daí nós saímos do capítulo 9 e entramos para o capítulo 10. A parábola do bom pastor e das ovelhas expõe falsos líderes religiosos. Então, daí que a gente tem o fundo, o pano de fundo contextual, para nós sabermos o que aconteceu no capítulo 9, para a gente ter a resposta no capítulo 10 e também ter outra resposta no capítulo 11 e pegar todo o Evangelho de João para a gente fechar e entender toda a história que está no Evangelho joanino. Tá certo? Então fica como provocação para você ler todo o Evangelho e daí você vai entender o enredo, a essência do contexto principal da qual João está registrando em seu evangelho, tá certo? Então, a parábola aqui do bom pastor e das ovelhas põe falsos líderes, né, religiosos, tá certo? Então, a gente vai colocar aqui a comparação com Ezequiel 34, 1 e 10. Ezequiel faz uma crítica ferrenha, né, que é o vaticínio, contra os falsos pastores, né, quando ele coloca os falsos pastores, ele coloca como os falsos profetas, os falsos líderes de Israel, tá? Então ele chama. Quando Ezequiel faz esse vaticínio, essa profecia, ele está lá junto ao rio Quebar, né? Quando ele chama atenção aos falsos pastores, aos falsos líderes, né? Que estavam diante do rebanho, tá certo? Existe um grupo aí, uma igreja, que usa esse texto aqui para atacar a questão dos pastores, que não existe pastores, esses pastores são lobos, etc., na profecia de Ezequiel. A gente tem que ler Ezequiel dentro do seu contexto profético para entender a intenção do profeta e a intenção do autor, e não pegar esse texto e fazer pretexto para atacar realmente lideranças como pastores, tá certo? Mas, de fato, ele está no rio Quebar, na época do cativeiro babilônico, e faz a crítica ainda aos falsos pastores. Que, claro, que a gente faz aqui o pano de fundo e também o link, né, a ligação também com o capítulo 10 de João, onde que Jesus vai falar sobre esses falsos pastores, esses falsos líderes, esses mercenários e etc., que tem muito por aí que está espalhado, tá certo? Vamos lá. A porta das ovelhas. Jesus entra pela porta do aprisco, tá? O verdadeiro pastor, ele entra pela porta do aprisco. Vamos mostrar a figura do aprisco aqui, que possivelmente poderia ser na época lá, tá? Onde que a gente tem figuras arqueológicas, históricas, até hoje também atuais, como em alguns locais que vivem muitos beduínos, pastores de ovelha, como é que Jesus está pegando essa imagem, né, essa comparação que ele está fazendo. Então, aqui tem um aprisco. O verdadeiro pastor, ele entra pela porta do aprisco. Então, é uma pessoa
que tem uma postura, tem uma moral ética, ele entra para o local que é certo. Mas vai ter pessoas que não vai ter essa postura desse verdadeiro pastor ao qual Jesus é o modelo, é o sumo, é o supremo pastor, tá? Ele se declara a porta das ovelhas, é uma figura de linguagem, né? Como ele fala, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o pão, eu sou a videira verdadeira e etc. Aqui ele coloca como a porta das ovelhas, né? Então, de fato, aqui a gente só pode entrar no céu se nós passarmos pela porta que é Jesus. O contraste entre o verdadeiro pastor e os ladrões e mercenários, tá? É a figura aqui que muitos falam que é o diabo, mas na verdade aqui são os falsos líderes, são os falsos pastores, são os mercenários, os falsos profetas. Vamos dizer que ele está criticando até o Sinédrio, entende? Daqueles que havia sentado na cadeira de Moisés, como está em Mateus 23 ou 24, né? E se fizeram líder do povo, e Jesus chamou ele de sepulcros caiados, filho de Satanás e do diabo, que está no contexto dos evangelhos sinóticos, também no evangelho joanino. Então, ele está criticando esses líderes religiosos que estavam na condução do povo, e o povo estava carente da palavra de Deus. Né? As ovelhas reconhecem a sua voz e seguem apenas o bom pastor. Então, o bom pastor aqui, que é a figura de Cristo, né? As ovelhas bem conhecem a sua palavra, a sua voz, a sua verdade, o seu conhecimento. Então, ele cuida desse rebanho porque ele assim conhece as suas ovelhas assim conhecem ele, tá? Outra questão aqui, ó, vamos pegar essa figura aqui, né, da entrada, possivelmente aqui a estrutura, né, que era um local cercado de pedras, que fazia toda essa muralha, e o pastor colocava suas ovelhas e também ficava na porta, né, desse aprisco, desse curral fechado, tal, para que ninguém entrasse e assim guardasse, né, na vigília da noite, etc. Também poderia ser numa caverna, né, uma caverna onde que ele poderia levar seu pequeno rebanho ou seu grande rebanho, isso ia depender também do rebanho e também do local ao qual ele ia organizar suas ovelhas. De fato, mas bem preciso aqui é esse aprisco, né, esse local cercado por pedras, né, muros da época lá. Então, nós temos aqui a mensagem da porta, né? Eu sou o pastor. Ele coloca eu sou, né, no grego, egoimim, né? Eu sou a porta, acesso exclusivo ao reino de Deus. Então, esse contexto aqui, para termos acesso ao reino de Deus, é o que ele falou para Nicodemos, que você já sabe de qual é salteado, capítulo 14, 6, que devemos nascer de novo para ver, para entrar. E também para entrar no reino, Jesus se coloca como a porta, como a entrada para o Basileia Tuteu, que é o reino de Deus em grego e tal, né? Vamos dizer, a fé em Jesus como o único caminho, é o que está lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, nós temos um caminho aqui que é Jesus, que é a palavra dele, ao qual ele nos deixou como verdade absoluta para que possamos ter conhecimento. A importância de viver conforme seus ensinamentos. Isso, de fato, devemos viver, né? Como o contexto lá também da parábola da figueira, né? Realmente vivermos a palavra de Deus e de lá realmente levar também a palavra de Deus para outras pessoas como ensinamento ao qual Cristo nos deixou. A promessa de uma relação eterna e significativa com Deus, tá? Então, já fica aqui na prática, o qual ele nos deixou o exemplo, a mensagem, né, da vivência entre o pastor e essas ovelhas, a mensagem que nos conduz para o céu. Devemos ter essa coinonia. A coinonia também, que a gente for pensar, temos ela no sentido horizontal, né, relacionado com nossos irmãos e etc. Temos também o sentido também das ovelhas, a questão vertical, a nossa coinonia com Deus, que essa devemos ter para todo e para todo sempre, tá? É uma mensagem muito preciosa, edificante, como exemplo de tudo. O tópico 2, o aprisco das ovelhas. Como é que é? A parábola e a alegoria. Eu já expliquei o que é parábola, comparação, alegoria, o sentido espiritualizar, dá o sentido palavra no sentido figurativo, né? Então, João capítulo 10, versículo 6. A história é uma parábola que Jesus assim conta, fazendo as suas comparações, colocando ele como o pastor, que é a figura de linguagem que ele usa, né? O pastor, o aprisco, a porta, né? As ovelhas, e assim o povo que estava naquela cultura, é por isso que isso é um exemplo de missões transculturais, usando novamente essa expressão. Você chega na cultura, vê o costume do povo, o costume histórico, o costume que eles vivem, convivem, e de lá você usa a mensagem conforme a sua audiência, o seu auditório, etc. E assim Jesus fez, né? Didaticamente, dentro dos seus sermões, né? Ele conta a figura do bom pastor,
Todo mundo sabe a figura do pastor lá, a história do pastor de Israel, a questão da ovelha, a questão do mercenário, do lobo, do aprisco, com toda a estrutura, e assim ele conta essa parábola fazendo essa comparação. As figuras do pastor e das ovelhas representam um ensinamento profundo, isso é fato, né? O bom pastor, o supremo pastor, nos dá o exemplo, né, que ele cuida do rebanho, ele alimenta o rebanho, ele protege o rebanho, ele traz uma mensagem para o rebanho, ele cuida, né, tirando os carrapichos, aquelas ovelhas que fogem, ele vai lá, né, ele traz ela, faz uma técnica lá, um método que eles usavam lá dentro da questão do período histórico que o pastor trabalha, né, com aquelas ovelhas que fogem, mas mesmo assim, com todo carinho, ele vai atrás dela, traz para o aprisco. E assim, o bom pastor nos deixa um bom exemplo para os pastores, que são pastores de igreja, entende que olha para todo o rebanho, independente de cor, posição social e etc, né? Todo mundo no rebanho de Deus é igual, é rico e pobre, todo mundo são um em Cristo, tá? Como Paulo disse, né? Não há grego, não há citas, não há realmente negros e etc. Todos são um em Cristo, todos são faz parte do corpo místico de Cristo, né? Que é a igreja, né? Eleita do Cordeiro, tá certo? Então Jesus é símbolos para ilustrar o cuidado e a liderança sobre o seu pastor, né? O aprisco das ovelhas. Construção de pedras, né, como uma única entrada, né, o que eu mostrei para vocês. O pastor, o porteiro, protegia e vigiava as ovelhas, né, na escalada da noite, no rebanho, contra lobos, contra animais ferozes, selvagens, né. Então, símbolo da relação dos líderes religiosos com o povo e da igreja com Cristo, tá? Então, aqui a questão aqui da igreja, do rebanho, né, do grupo sacerdotal, como Pedro coloca em sua carta petrina aí, a questão da igreja que é um povo eleito, sacerdote real. Então, a igreja é constituída por Deus. O cabeça da igreja é Cristo, o bom pastor é Cristo, que é o supremo pastor. E para muitos pastores que estão fazendo o correto, o certo, conforme a Bíblia Sagrada, assim, coloca como regra, né, como norma, para que eles possam cumprir, né, então deve exercer. Aqueles que não estão cumprindo, procura cumprir o mandamento de Cristo de ser bons pastores com cheiro de ovelha, né, alimentar o rebanho, procurar fazer o que é correto e certo. Tá certo? Então é isso aí. É por isso que aquele que Paulo fala assim, o que deseja o episcopado, excelente coisa deseja. O cara chega a pastor, então pronto, ele senta no banco e de lá ele vem estagnar, tem um sono letárgico, entende? Então a luta dele é para chegar para ser pastor nas convenções. Mas depois disso fica. E muitos pastores aí parece que são mais como números, né? Para votações e etc. Mas não tem nenhum preparo teológico para liderar suas igrejas, são imitadores de pregadores de internet, de profecias imitadas e etc. Mas o bom pastor, como Cristo nos deu exemplo, é esse, né? Tem um preparo com aprisco, com suas ovelhas, com mensagem, e lembra que a palavra grega pastor é o que alimenta, é o que conduz, o que protege, tá? Então Deus construiu pastores para o seu rebanho, para a sua igreja. Mas mesmo assim, tenha cuidado com aquela profecia de Ezequiel relacionada aos falsos pastores e os mercenários que só quer tirar a lã da ovelha, né? Devorar a ovelha de maneira realmente estranha, tá? Então tem essa figura de aprisco da maneira que poderia ser, antiga e tal, o pastor com seu pequeno rebanho, mas com todo cuidado, proteção e carinho com elas, tá? Então tem aqui, ó, outra questão de uma figura do aprisco, né? Jesus está na, mas essa figura aqui é uma figura, tá? Uma figura aqui de Jesus, aqui como na entrada da porta, né? Então Jesus é tanto o bom pastor como também a porta da entrada também para o aprisco, ok? Então, um lugar de proteção, o aprisco representa segurança e cuidado, é isso que ele coloca como sentido alegórico, como tipo, né, como uma figura, né, que o aprisco é, e o que ele representa em si, porque ele é cercado, tá? Ele tem toda essa proteção, essa segurança, esse cuidado. O pastor protege e se sacrifica pelo rebanho, realmente é um pastor com cheiro de ovelha, ele se dá pelo rebanho, pelas ovelhas, e assim procura fazer o melhor por elas. Eu sou a porta, então é uma figura de linguagem, que é uma metáfora, tá? E sou o bom pastor, né? Mostrando o amor de Cristo. Então, o amor de Deus, né? Deus prova o seu amor, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, como está em Romanos 5, né? Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o amor de Deus, o amor agape, né?
o amor ágape, né, o agape. Então, é um amor incondicional, um amor sacrificial. É aquilo que Cristo deixa o exemplo para cada líder, para cada ovelha, para cada um que faz parte da sua igreja. O compromisso de Jesus é evidenciado na obra do Calvário. Então, tudo se consuma no amor de Deus, nesse sacrifício vicário. O que é vicário? Substituto, né? Era para mim e você estar crucificado segundo o nosso pecado, porque a alma que pecar, essa morrerá. E Cristo se dá em prol do mais vil pecador, do qual eu e você era. Mas assim, Cristo nos fez ovelha sua, né? Do seu aprisco, e é o nosso supremo pastor, e prova o seu amor no Calvário. Tá? Então, uma distinção entre o bom pastor e o mercenário, está aqui o bom pastor, a figura, o caráter, conhece a árvore pelo fruto, que produz fruto ali é caráter. João 10 e 11, ó, Jesus sacrifica a sua vida pelas ovelhas, isso de fato ele prova na cruz. Contraste com o ladrão, ele faz um contraste, é o que João faz da maneira do evangelho, contraste. Então, o ladrão aqui, olha o caráter. O pastor tem um bom caráter, o bom pastor. É o cuidado, é a proteção. Ele se dá, ele se sacrifica pelo seu rebanho. Mas o contraste com o ladrão, o mercenário, ele vem roubar, vem destruir e até matar. Né? Então, aqui, como eu falei, aqui não é a figura do diabo, não, porque muitos pegam esse texto, claro que o caráter do diabo é matar, roubar, destruir, etc. A gente sabe disso, que ele é o pai da mentira. Né? E, todavia, a gente sabe aqui que esse contexto aqui de João capítulo 10, ele está criticando o falso pastor, o falso profeta, ele está criticando, claro, os líderes de Israel, né, que é o Sinédrio, né, que senta na cadeira de Moisés e começa a julgar as ovelhas, mas de fato são sepulcros caiados, como está lá em Mateus 23, que eu não me engano, né, está no contexto lá. E ele chama ele de sepulcro caiado, de raça de víboras e etc. Tá? O bom pastor oferece a vida abundante e eterna, né? É o que Cristo fez por nós, provando o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, e o Espírito Santo comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e realmente a gratificação penhou a segurança que nós temos, conforme Efésios capítulo 1, é a questão da vida eterna, é o que Cristo fez por nós, tá? Ninguém protege as ovelhas como o bom pastor, então o bom pastor é muito superior e muito maior, né, do que realmente o mercenário, o ladrão, né, o falso pastor, e todos eles vão ter que prestar conta diante de Deus, tá certo? Então tem aqui, ó, a figura aqui do bom pastor olhando suas ovelhas, o mercenário está rodeando as ovelhas. Isso é uma figura do diabo, que a gente fosse pegar dessa maneira, que o diabo está no derredor, buscando brecha para entrar e etc. Né? Aqui está o falso pastor, o mercenário, né? O que vem roubar, o que vem destruir, até matar. Como muitos falsos pastores estão aí, os falsos doutores midiáticos, né? Que vêm levar falsas mensagens heréticas, de torcida, mensagens que realmente tira do rebanho. Eu costumo dizer o seguinte, ó, não coma em outro pasto, coma no pasto da qual o seu pastor, a sua igreja, assim, tem uma regra de fé, tem uma declaração de fé, tem uma confissão de fé. Não vai para outro lado, onde que um doutor midiático apresenta uma mensagem e você vai realmente induzido por aquela mensagem, mas você pode chegar a um local errado e ruim, pode ir até para um local distante de Deus, né? Tem que pensar. O mercenário está aqui, ó, João 10 e 12. O mercenário abandona as ovelhas no período. Isso que é a feitura de muitos que só quer tirar a lã das ovelhas, a questão de dízimo, de oferta, né, explorar a igreja financeiramente, com essa tal de teologia da prosperidade, confissão positiva, com essa mentira, né, de triunfalismo, que Deus vai melhorar a tua vida. Deus vai melhorar, mas trabalha, estuda. Aquele que não trabalha, não coma. Então, o trabalho é digno, é uma dignidade humana, né, de você fazer o melhor. E não procurar brecha, esse jeitinho brasileiro que não é de Deus, tá? A falta de zelo e cuidado, ele foge em vez de proteger. Então, são os falsos profetas, os falsos pastores que estão por aí. Representação dos falsos líderes, né, que causa divisões, né? Pastores que vêm de igrejas nos períodos eleitorais, que está aí no Brasil, não vou nem falar, porque tem muitos documentos registrados aí de apologista, né, que resistem a esses fatos que acontecem aqui no Brasil, mas aí está. Então, eles não são pastores, são mercenários. São o que o contexto fala de João, está aqui, que Jesus julga eles. Tá? Outra questão aqui, enquanto o bom pastor promove a vida, o mercenário causa destruição. É a questão. O pastor conservador vem e funda uma igreja,
O pastor liberal, o mercenário vem e destrói, acaba com tudo. Ainda usurpa o poder do pastor verdadeiro que está ali colocado por Jesus. E o rebanho segue, né, a falsa profecia, a mentira, né, o engano, né, que estão dizendo por aí que Deus vai mudar a vida das pessoas no sentido financeiro, que uma empresa quebrou vai se levantar novamente. Isso é mentira. Isso é mentira. Deus pode fazer tudo isso, né, mas de fato, biblicamente, isso não é verdade. Tá certo? Nós temos as consequências de plantar realmente o fruto e colher realmente um fruto negativo ou positivo. Isso depende muito da gente. O que Salomão falou, vai ter com a formiga ou preguiçoso, né? Tem que trabalhar, tá? Então aqui tem aqui, ó, você vê que o mercenário está rodeando o rebanho nessa figura, né? Então tem outra figura também que a gente coloca aqui, a questão dos lobos, né? Pronto para pular o muro do aprisco, onde que está a proteção das ovelhas. Então, se o pastor distanciou do rebanho, ou então, cuidado, não leve para o seu púlpito, para a sua tribuna, alguém que você viu na internet, um pastor dessas igrejas é, heréticas, né, heterodoxa, para pregar no seu público que você vai perder a sua igreja, vai perder o seu rebanho. Porque ele vai vir com a mensagem, né, dita intelectual, teológica, que por fato não tem posição em base bíblica que vai levar todo o rebanho. Mas fica com a simplicidade do evangelho e guarde o bom depósito e cuide, né, do seu rebanho, conforme o bom pastor nos deixa o exemplo em João capítulo 10, tá certo? Outra questão aqui, pessoal, tá aqui o lobo, né, e são ferozes, né, lobos aí bem gigantes, dependendo do local, da região, né, que ao qual eles vivem, né, na parte asiática, europeia, etc., né, então são lobos aqui que realmente procuram devorar, né, a questão do rebanho, acabar, destruir o rebanho, tá certo? Então aqui, ó, lobos vorazes e o bom pastor, né, João 10 e 12, o lobo ataca e dispersa as ovelhas quando o mercenário foge. Né? Falsos mestres promovem doutrinas enganosas, são as heresias, as heterodoxia, né? Ortodoxia, doutrina reta. Heterodoxia, doutrina falsa. Heresias, mensagem fora do contexto, mensagens que fogem da hermenêutica, da interpretação correta, e vive mais o Antigo Testamento, algumas promessas que para nós lá, aquelas promessas, elas se cumprem em Cristo, como está na carta aos Hebreus, são figuras, Cristo é o antítipo, a realidade. Então nós devemos olhar para o Antigo Testamento, na ótica do novo, na visão do novo, como assim Jesus interpretou, como os apóstolos, em suas 21 cartas doutrinárias, assim interpretam o Antigo Testamento. Agora, claro que a gente não vai pegar o Antigo Testamento e jogar na lata de lixo. Nós temos o Antigo Testamento como a primeira aliança e o Novo Testamento é a segunda aliança. Nós não lemos o Antigo Testamento à margem, à sombra ou na ótica do Talmud, porque você não é judeu, né? Nem da Mishnah, nem da Torá oral, e etc. Nada disso. Nós lemos o Antigo Testamento a partir do Novo, e assim a gente entende ele. Então, está aqui a intenção destrutiva, né, que Paulo coloca, é a divisão do rebanho, que são os falsos pastores. Aí a gente sabe, para contextualizar o que Jesus coloca no capítulo 10, a gente pega Ezequiel, que está fazendo uma crítica também aos falsos pastores, e o que Paulo também ataca, que é aos falsos irmãos, aos falsos líderes, aos falsos pastores, né, aqueles também judaizantes que queria realmente espalhar o rebanho, dizendo que Paulo pregava era uma falsa mensagem, que Paulo era um falso apóstolo, conforme está na segunda carta aos Coríntios. Outra questão aqui, o bom pastor protege as suas ovelhas e as conduz à vida eterna, tá certo? Então é Jesus que é o nosso caminho, a verdade e a vida, que nos leva ao Pai e nos leva realmente essa mensagem de salvação, que é a experiência transformadora do encontro do homem com Deus. Então, a conclusão aqui, de forma rápida, né? O Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e reconhecem seguindo, né? João 10 e 27. Desta forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo, né, ouvindo a voz do lobo, né, dos falsos pastores, dos doutores midiáticos, dos falsos profetas e etc., que não tem base bíblica, né? A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã. Cuidado com o pasto que você vai se alimentar, com a mensagem que está na internet, ouve o seu pastor da igreja local, que realmente está te doutrinando, te realmente trazendo uma mensagem. O verdadeiro pastor tem Cristo como uma referência, né? E o pastor tem cheiro de ovelha. E pensa aquelas ovelhas que está no meio da estrada, cansada, volte para pregar ela e pega
resgatar ela, né, pegar ela, e pega o exemplo do bom pastor, deixa os 99, vai atrás daquela perdida, e resgata novamente para colocar no meio do rebanho, e educa o rebanho na mensagem de amor, na mensagem de coinonia, que todos são iguais em Cristo, e não há da maneira que hoje a sociedade do ter, a sociedade centrada no relativismo, a sociedade centrada no hedonismo, né, que é a busca desse consumismo desenfreado, né, que tem entrado dentro da igreja. Então, um bom pastor tem que trazer uma boa mensagem para o rebanho, mas uma mensagem que leva o povo para o céu, e não uma mensagem que engana, uma mensagem triunfalista que não é verdade, segundo a Escritura Sagrada, tá certo? Na próxima lição de número 7, nós vamos trabalhar ela, eu sou a ressurreição e a vida, assim foi a expressão de Cristo na palavra final, tá certo? Então, eu quero agradecer pela oportunidade, acesse o canal Teologia Aprenda Mais, se inscreva no nosso canal, curte os nossos vídeos, que são mais de 300, tem muito conteúdo lá, que eu já falei, tem teologia sistemática, história do cristianismo, história de Israel, tem as curiosidades bíblicas, né, sobre quem foi a mulher de Caim, quem foi a mulher de Abel, a gente pega textos extras bíblicos para trabalhar esse contexto aí, tá certo? Então, que Deus em Cristo abençoe a todos. Até a próxima.